Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje é dia 29 de outubro, terça-feira. Eu sou o padre Antônio Alexandre e este é o canal Evangelho de Cada Dia. Hoje, Jesus nos contará duas historinhas para explicar o que é o Reino de Deus. Você sabe o que é o Reino de Deus? Então fique conosco na leitura e também na reflexão do Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: A que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: Com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a suplicar o reino de Deus. Venha a nós o vosso reino. Quando Jesus enviava os seus discípulos em missão, entre tantas recomendações que lhes dava, ele dizia: anunciai que o reino de Deus está próximo. E o próprio Jesus Cristo, na sua peregrinação, ele falava desse reino de Deus. Portanto, o tema principal da pregação de Jesus é o reino do seu Pai. No tempo de Jesus, os judeus também aguardavam a chegada do reino de Deus. Eles acreditavam que quando esse reino se estabelecesse aqui, Deus puniria os pecadores, destruiria com os inimigos e perversos e, na história, mostraria a sua soberania. Um exemplo disso nós podemos encontrar no Salmo 8 ou 9, dependendo da tradução da Bíblia. E aí diz que Deus é rei e que ele acaba com os ímpios. Quando Jesus anunciava o reino de Deus, ele não falava do julgamento divino. Ele não falava da destruição que aconteceria sobre ímpios e pecadores. Pelo contrário, ele dizia que o reino do seu Pai era um reino principalmente para os pecadores, para toda a humanidade, porque todos nós somos pecadores. O Evangelho de Mateus, no capítulo 8, citando o profeta Isaías, diz que Jesus Cristo carregou sobre si as nossas dores. Ele quis levar consigo os males da humanidade. Aqui dá para entendermos que a realeza de Jesus Cristo, ou o reino que ele veio anunciar, é um reino de serviço. Ele que não veio para ser servido, mas veio para servir. Portanto, o reino de Deus é o próprio Jesus Cristo, é a sua palavra, é a sua ação. Quando o Senhor fazia seus discursos, que tocava e transformava os corações, ali o reino de Deus estava acontecendo. Quando Jesus Cristo curava, libertava e fazia milagres, ali o reino de Deus estava acontecendo. A resposta, portanto, é que Jesus Cristo é o próprio reino de Deus. Esse reino, ele deve acontecer em cada um de nós. E ele pode acontecer num processo de regeneração, se assim podemos afirmar. Então, esse processo se inicia com o nosso batismo e alcança a sua maturidade quando nós permitimos
com que as palavras e ações de Jesus também estejam em cada um de nós. Porque nós somos colaboradores da construção do seu reino. Quando o seu projeto, a sua fala, quando tudo isso é colocado em prática na minha vida, eu, junto com Deus, com o Pai, com Jesus e com o Espírito Santo, estou construindo o reino de Deus aqui. Em uma frase, o reino se constrói também com a caridade, com o amor, com o perdão, sendo gente boa. Então fica fácil entender as duas historinhas que o Senhor contou hoje no Evangelho. Ele diz que o reino de Deus é como um grãozinho de mostarda, e depois que cresce se torna a maior das hortaliças. Grãozinho de mostarda pequeníssimo, depois de plantado, cuidado, regado, se torna grande. Isso é para falar que quando nós optamos por Jesus Cristo, no início, este reino é quase imperceptível. Mas conforme nos envolvemos com o Filho de Deus, mais e mais esse reino se expande em nós e também para os outros. Com que hei de comparar o reino de Deus? É como um fermento que uma mulher põe na massa. O fermento com a farinha se confundem, não sabemos a diferença. Mas depois nós notamos um crescimento. É o chamado também que nós recebemos, de nos confundirmos com Jesus Cristo no bom sentido. Porque tem uma força em nós, que é a ação do Espírito Santo que nos guia para, repito, replicarmos palavra e ação de Jesus na nossa vida. Que o reino, meu irmão, minha irmã, aconteça também em ti e de ti para os outros. Uma excelente terça-feira. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Salve Maria Imaculada.